Olá você, muito bom dia! Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11h10 vamos com muitas informações para vocês, abrindo a nossa semana aqui na nossa região com a programação da TVC Panorama, da TV Cultura para todo o nosso litoral catarinense. Hoje, daqui a pouquinho, hein, gente, já está por aqui, doutor Felipe Becker. Hoje vamos falar sobre direito de família. Você que sempre está sintonizado com a gente, fique ligadinho com a gente aí. Daqui a pouquinho você pode também participar, né, interagir ao vivo nesta segunda-feira, hoje, dia 2 de março de 2026. Estamos ainda no nosso verão brasileiro. Para vocês que nos acompanham aqui na nossa região de Camboriú e também de Balneário Camboriú, através do canal 11.1 da TV Aberta. Para vocês de Tijucas, Palhoça, São José e a nossa capital, Florianópolis, vocês nos acompanham através do canal 14.1 também da TV Aberta. Adilson, mas eu posso assistir pelo Instagram? Lógico que pode. Neste momento, estamos ao vivo no Instagram e também no site da TVC Panorama. Se você preferir, pode baixar o aplicativo, leve, fácil, rápido no seu smartphone e acompanha toda a nossa programação, não só o A Hora do Povo com Adilson Cardoso, mas também o Muito Mais com Fábio Ismânia logo após, e depois tem também o jornal, nosso TVC News, que é referência em todo o nosso litoral catarinense. Vamos juntos então começar bem a nossa segunda-feira, a nossa semana. Vamos lá, Latino, mostrar um pouquinho, lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui os prédios e edifícios da nossa Dubai brasileira, Balneário Camboriú, e aqui no alto do Cristo Luz, o sol está ensaiando ainda para sair, né? Mas o dia vai ser lindo demais, já está demonstrando isso nas primeiras horas aí desta manhã de segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Onde quer que você esteja, você está na melhor companhia com o programa A Hora do Povo, TVC Panorama Santa Catarina, é aqui em Balneário Camboriú. Agora, 10h36, vamos com os nossos patrocinadores, apoiadores. Elson Prado Cabeleireiro. Para você, mulher, para você, homem vaidoso que gosta de andar com a barba bem feita, cabelo bem arrumado, né? E você tem que agendar o seu horário com o Elson Prado Cabeleireiro no 47-9952-0260. 47-9952-0260. O Elson Prado, que é especialista em mega hair, alongamentos e tinturas. Ali na rua Monte Sotara, 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Precisou aí e quer ficar bonita? Quer ficar o homem também elegante, barba, cabelo e bigode? Vai no Elson Prado Cabeleireiro. Grande abraço ao nosso parceiro. 10h37, olha, gente, já dá para abrir a tela, claro. Eu tenho sempre o prazer de receber meu amigo, Dr. Felipe Becker, sempre, todas as segunda-feiras, às vezes faz dobradinha com a gente e é sempre um prazer conversar com o Dr. Felipe. O povo gosta muito, né? E o programa aqui, doutor, é do povo, o programa A Hora do Povo. Doutor Felipe, muito obrigado por ter vindo nessa segunda-feira, abrindo a semana, como sempre, com a gente para falar sobre direito de família. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a toda a equipe. É sempre um prazer estar aqui começando a semana, trazendo um pouco de informação. Muito bem, muitas informações. Bom, sabendo, olha, nós temos aqui as manchetes, já vou passar para você o que vai ter no programa de hoje, né? Vamos ter aqui um acidente, viu, gente? Um acidente que aconteceu aqui em Balneário Camboriú. Tivemos também uma tentativa de homicídio registrado na cidade de Camboriú e também um incêndio na cidade de Canelinha. Movimentou viaturas aqui do 13º Batalhão aqui de Balneário Camboriú. E é claro, né? Tá em todos os jornais, né? Tá em todos os jornais, manchetes de todas as TVs, rádios, todo mundo está comentando sobre o que, Edilson? Sobre a vitória, né? A vitória do Barra. Vou ter que falar um pouquinho da vitória do Barra sobre a Chapecoense. Ontem na Arena Barra, venceu por 3-1, abriu vantagem. Olha quem estava lá no estádio, gente. Volta um pouquinho. A prefeita Juliana Pavan estava lá no estádio, na Arena Barra. O doutor Felipe Becker, que está aqui hoje, nosso advogado, é torcedor do Barra, que eu sei, né? Torceu muito. Olha a tristeza do pessoal da Chapecoense, hein, gente? A torcida da Chapecoense de um lado, Barra, a torcida do Barra do outro lado. Nós temos os gols aí, rapidinho. Vamos comentar um pouquinho antes de conversar com o doutor. Hoje é dia de família, mas eu falei que ia mostrar, né? E eu quero dar os parabéns para a equipe do Barra, um time certinho,
profissional, levando a sério, ali a diretoria leva muito a sério esse projeto do Barra, que já se destaca aí há vários anos, batendo na porta, e desta vez, né, no primeiro jogo, foi ontem, né, ali na Arena Barra, venceu a forte equipe da Chapecoense, que é de Série A, de Brasileirão, né, a única equipe de Santa Catarina da Série A do Brasileiro, e perdeu para o Barra por 3-1. O Barra abriu uma vantagem muito grande, tá aí os gols, né, da equipe do Barra, que foram marcados por Elvinho no primeiro tempo ainda, o Renan Barnabé, que foi aí eleito o melhor jogador desse jogo, e também quem mais fez o gol ali, o Elvinho, o Gabriel Silva. E pela Chapecoense diminuiu, né, fazendo o único gol da Chape nessa derrota por 3-1, quem fez o gol foi o João Vitor, da Chapecoense. Aí então os gols, né, esse jogo aí foi transmitido, é claro, TV aberta nas redes sociais, e é claro, eu faço questão de mencionar porque foi uma baita de uma partida de futebol. O Barra jogou como time grande, colocou a Chapecoense literalmente, né, com todo o respeito dos cidadãos de Chapecó, colocou no seu lugar, porque jogando na Arena Barra, doutor Felipe, o senhor que é torcedor, está muito feliz da vida, com certeza. Antes de nós entrar no nosso tema, direito de família, doutor, gostaria o senhor como torcedor falar a respeito desse jogo aí, feliz porque o Barra vai disputar um título inédito, né, que é o título do Campeonato Catarinense 2026, doutor Felipe. Não, realmente, Adilson, o Barra vai fazendo uma excelente campanha, né? É um time muito novo, perto principalmente até da Chapecoense, que é um time grande do nosso estado. E parabéns, né? Agora é torcer para que lá dentro da arena da Chape seja tão positivo quanto foi aqui. Vai ser um grande jogo. Eu, particularmente, sempre trabalhei com futebol, transmiti vários jogos da Chapecoense e do Camboriú, cobrindo a equipe do Camboriú, quando foi jogar pela primeira vez que subiu para a primeira divisão, foi jogar contra a Chapecoense lá em Chapecó, e eu estive lá, eu, o Heraldo Filho, a equipe toda da rádio, transmitimos aqui também em Camboriú também, a equipe da Chapecoense com o Camboriú, e é uma grande equipe do futebol brasileiro, sim, é uma grande equipe aqui de Santa Catarina, mas não suportou a pressão aí empenhada, né, pelo Barra desde o princípio, fecharam-se e jogaram certinho. A Chapecoense, doutor, pode ser que eu esteja enganado, mas o senhor assistiu o jogo, parecia que não veio para uma decisão, eles estavam totalmente perdidos em campo, doutor. Realmente, a Chapecoense deixou muito a desejar, graças a Deus para nós, né? Uhum. Foi muito benéfico também a falha deles. Felicidade do Barra. Mas foi realmente bem diferente a atividade da Chapecoense dentro do campo. Parabéns mais uma vez, a equipe do Barra vai disputar no final de semana que vem agora, vai disputar título inédito, que é o título de campeão catarinense 2026, que vai entrar aí para a galeria. E olha, o Barra vai fazer história também na Série C, hein? Foi campeão da Série D, passou para a Série C e agora na Série C vai estrear também, na Série C do Brasileiro, vai estrear, e com certeza com esse time vai muito longe, sim. Quero mencionar também a equipe do Camboriú, hein, gente? A equipe do Camboriú acabou vencendo novamente o Avaí na Copa Acesc 70 anos, desclassificou novamente o Avaí, num jogo só que era para a semifinal, passou para a final e vai decidir o título com o Criciúma, que derrotou a equipe do Brusque, é isso mesmo. Criciúma e Camboriú, primeiro jogo lá em Florianópolis, onde a equipe do Camboriú está mandando seus jogos, no estádio Orlando Scarpelli, o estádio do Figueirense, né? Lamentável ele não estar disputando no seu estádio, que perto da sua torcida, que é em Camboriú, vai disputar um título da Copa Acesc contra a equipe do Criciúma em 2 jogos, primeiro lá em Florianópolis, segundo jogo vai ser lá em Criciúma, no estádio Heriberto Wilson. Que o Camboriú traga, né, esse título também aí, que é muito importante aí para a história do Cambura. Muita gente torcendo e muito. 10h43, doutor Felipe. Vamos conversar um pouquinho, doutor, então, sobre direito de família. E você que está em casa pode participar com a gente, 3360-1101, 3360-1101. Pode interagir, mandar a sua pergunta, a sua questão. Doutor Felipe vai estar ampliando as informações para você a partir deste momento. Já tem perguntas? Bom dia, doutor. Doutor, existe algum valor máximo que o juiz pode estabelecer a pensão alimentícia, doutor? Ou sempre tem a regra, doutor?
Bom dia. Não existe realmente um valor pré-fixado já de mínimo ou máximo dentro da nossa legislação, mas sim considerando, né, as necessidades da criança, a capacidade financeira do pai ou da mãe, de quem haverá a obrigação de pagar a pensão alimentícia, e também, né, a equidade entre as partes ali, em ambos os genitores, para que os dois tenham uma relação mútua de servir economicamente a criança, né, fazer a subsistência da criança. Então não existe um valor máximo. O que o juiz geralmente faz, né, quando a gente entra com uma ação iniciando uma pensão alimentícia? A gente traz informação, por exemplo, né, de quanto que o genitor ganha, qual que é a média salarial dele, se ele é autônomo, se ele tem registro na sua carteira, se ele é empresário, qual que é o ramo de atividade dele e uma média, né, que a gente tiver de informação do quanto ele ganha. E também dos custos da criança. Então, custo com vestuário, escola, alimentação, saúde, energia, água, aluguel. Todos os custos de uma criança dentro da residência devem ser considerados para estar fixando uma pensão alimentícia, para estar determinando um valor mensal de custos dela, né? Então, observado essas duas questões e também, né, a limitação de ambos estarem mantendo a subsistência da criança, o juiz vai determinar um valor ali, seja em porcentagem, seja e considerando ali o salário mínimo, né, atual, em determinados casos que não existe um valor estipulado, por exemplo, com uma carteira de trabalho, né? Então, o que existe de diferença, às vezes, para a gente conseguir fixar uma pensão alimentícia? Quem já tem um registro numa carteira, né, que é o CLT, a gente consegue se basear com o que ele ganha. Quando não tem, quando é um autônomo, geralmente o juiz se baseia pelo salário mínimo, então tem essa diferença também. Mas não existe um máximo e nem um mínimo para a pensão alimentícia. Perfeito, doutor Felipe Becker ao vivo no programa Hora do Povo desta segunda-feira para todo o nosso litoral catarinense. Para você que está interagindo, participe, 3360-1101. Vamos com a participação do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Muito obrigado, aonde quer que você esteja. Cláudia, obrigado pela companhia. Bom dia, doutor. Meu ex-companheiro força contato comigo, doutor, sobre assuntos aleatórios, mas quero limitar somente para conversar sobre o nosso filho. Tem como fazer isso, doutor? Bom dia, Cláudia. Você tem sim, tá, como estar realizando essa questão dele limitar a conversa a assuntos relacionados ao seu filho. É muito importante você verificar qual que é o teor desses assuntos também, em virtude aí de uma possível violência psicológica, ameaça, algo nesse sentido. Então também você tem que observar bem essa questão e, se for o caso, né, você tem o direito a estar pedindo medida protetiva contra o seu ex-companheiro. Cabe também, né, se for talvez de fácil acesso, tentar uma comunicação prévia com ele, né, trazer essa informação para o seu ex-companheiro. Olha, eu sei que a gente tem um passado, a gente tinha um relacionamento amoroso, a gente teve uma conexão, mas nesse momento a única ligação que nós temos é o nosso filho, que será até o fim de nossas vidas, e eu prefiro que a gente se limite somente a essas questões relacionadas a ele. Dependendo da resposta do cidadão, né, do seu ex-companheiro, aí sim você pode estar procurando um advogado de sua confiança ou até mesmo direto à delegacia da mulher para estar solicitando as medidas necessárias aí para que ele seja compelido a somente tratar com vocês assuntos relacionados à criança, ao seu filho, né? Doutor Felipe, acredito que o senhor deve atender e muito, né, esses casos como esse, por exemplo, né, de que nesse exemplo a mulher, né, a esposa terminou com o marido, mas ele insiste, né? Ele insiste ainda ali, fica ali enchendo o saco. Isso é muito chato num relacionamento. Eu acredito que o senhor sempre tem esses casos aí lá no seu escritório, doutor. E realmente as pessoas terminam o relacionamento, mas tem sempre os sem noção que acabam insistindo numa coisa que já não deu certo e não vai dar certo, né, doutor? Com certeza, né? Infelizmente a gente não precisa ir muito longe, tanto o nosso país quanto o nosso estado ultimamente tem tido um número elevado de casos de violência doméstica, seja durante, né, o vínculo matrimonial ou conjugal, de companheirismo, seja após. Infelizmente cada vez está crescendo mais.
A gente sabe que na maioria dos casos é sim em face da mulher, né, em prejudicial à mulher. Então, sempre que a gente identifica essa situação, seja estando do lado do nosso cliente, se for o homem, seja estando do lado da cliente ser a mulher, a gente tenta buscar a melhor saída, principalmente garantindo a integridade física, psicológica da pessoa que esteja sofrendo, que na maioria dos casos realmente é a mulher. Muito bem, 10 horas e 49 minutos. Vamos rapidinho, doutor. É o primeiro intervalo comercial. Dá tempo do doutor Felipe tomar mais um cafezinho, que eu sei que ele adora um cafezinho de manhã cedo quando chega aqui na TV. Sempre, também o apresentador gosta e muito. E já voltamos, um instante só. Fique com a gente nesta segunda-feira, só estamos começando a semana. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta segunda-feira. Só estamos começando a nossa semana, gente. Para você que está nos acompanhando nas diversas redes sociais e também pela TV aberta, como o seu João, dona Nadira ali no bairro Tabuleiro. Minha mãe, dona Terezinha, não perde um programa do filhão, né? Tá lá, ó, já saiu de casa, já fica com a TV, o canal 11 ali, ó, ligadinho para assistir o programa. E também, né, a Dirce, lá do bairro Santa Regina, está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Está falando aqui, ó, boa, doutor, falando sobre direito de família, nos esclarece e muito. Obrigado, viu, Dirce? Lá do bairro Santa Regina, nos acompanhando também pelo Instagram. Vamos lá, direito de família, hoje, doutor Felipe Becker. Vamos trazer mais perguntas aqui, doutor. Bom dia, eu e minha namorada, doutor, estamos aí morando juntos e queríamos fazer uma união estável. Qual seria o procedimento, doutor, mais rápido para isso? O procedimento normal é fazer por meio de uma escritura pública junto do cartório. Então, é só você ir com a sua namorada, com documento de identidade, comprovante de residência. E se vocês já têm algum patrimônio e quiserem adicionar dentro dessa escritura pública, vocês já podem também. Então, por exemplo, olha, eu já tenho isso aqui antes do meu relacionamento, e isso aqui não vai entrar em futura partilha que a gente vier a fazer. Então, essas informações você leva junto, né, com escritura, documento de veículo, se vocês tiverem, e aí consegue vir lavrar ali na hora já a certidão de início, né, dessa união estável de vocês. E também, né, é importante destacar que é nesse momento também que vocês escolhem o regime de bens. O que vai se presumir? Se vocês não falarem nada quanto à pretensão do regime de bens, como se fosse um casamento, presume-se que é o parcial. Mas vocês podem também utilizar os outros descritos na lei, que não tem problema nenhum, desde que seja definido no momento da lavratura da escritura pública. Muito bem, vamos com a participação novamente do nosso telespectador aqui na manhã desta segunda-feira, na tela do programa A Hora do Povo. Bom dia, Fernando. Estou buscando minha filha uma semana sim e outra não, doutor. Tem possibilidade de aumentar a quantidade de dias, doutor? Bom dia, Fernando. O que eu acredito que você esteja com um modelo de convivência meio que padrão, que é determinado pelos tribunais, né, pelos juízes de nossa região e também de todo o sistema judiciário. É possível, sim, você estar aumentando, tá, essa quantidade de dias visitados, mas para isso você tem que entrar judicialmente e pedir que o juiz autorize, né, a concessão de mais dias. O que tem que ser bem destacado nesses casos é que a sua visita, né, a convivência com o seu filho, claro que deve ser resguardada. Você tem o direito de estar fazendo acompanhamento com o seu filho, assim como ele também tem o direito de estar convivendo com o pai, mas as responsabilidades dele devem ficar bem destacadas, devem ser cumpridas. Então, não pode influenciar no período escolar dele, nas atividades extracurriculares que ele venha a fazer, e também não limitar o acesso da criança para a mãe. Então, a gente sabe que o final de semana geralmente é quando o pai e a mãe conseguem dar mais atenção ao filho, né? Então, não tem como deixar que todos os finais de semana você pegue a criança e a mãe acabe ficando sem o poder estar saindo, curtindo o momento com a criança nos finais de semana. Então tem que observar ali se é o caso de conseguir estar realizando isso ou não. Mas se você tem esse direito de estar pedindo, e esse direito tem que ser ajuizado mediante uma ação de revisão da convivência, né? Uma ação de fixação de convivência ali, para estar definindo isso da forma que melhor atender vocês. Vamos tentar fazer todas as perguntas, tem muitas perguntas chegando e o tempo corre rápido demais. Bom dia, doutor. Meu pai quer doar, doutor, um terreno para mim, mas tem receio de que meu atual companheiro
né, tenha direito sobre o terreno se separarmos. Isso pode acontecer, doutor, ou não tem possibilidade? Pode sim acontecer, dependendo do regime que vocês tenham, né? Ou o matrimônio ou essa união estável. Como eu mencionei anteriormente, quando você não tem uma escritura pública lavrada de modo a definir a comunhão que a união estável vai definir, se presume que é parcial. E aí sim entra essa questão da doação, entraria sim esse terreno. Mas na doação existe a possibilidade no momento de estar fazendo essa escritura pública, né, de transferência do imóvel, adicionar a cláusula de comunicabilidade. Então esse imóvel, a partir do momento que existe essa cláusula na escritura, não vai se comunicar com os mais bens. E aí sim você está resguardada e no futuro término dessa relação de vocês, não vai se comunicar esse bem, tá? É a única forma se o regime de vocês for o parcial ou universal, tá? Se for essas duas modalidades, você tem que sim inserir essa cláusula de comunicabilidade, porque senão vai entrar na partilha posteriormente. Muito bem, agora 10 horas e 57 minutos, chegando mais uma pergunta para o Dr. Felipe Becker na manhã desta segunda-feira. Quem também está nos assistindo, o Wesley, aqui na cidade de Balneário Camboriú, acabou de mandar aí, que está também nos acompanhando. Obrigado pela companhia ao vivo no programa Hora do Povo, aqui pela TVC Panorama, TV Cultura. Vamos com a participação do telespectador. Carlos, obrigado pela companhia. Bom dia, doutor. Quando é determinado a pensão alimentícia, doutor? O pai não precisa pagar mais nada para a criança? Não é exatamente desta forma, Carlos. Vai ter que ser verificado o que ficou definido na sentença que fixou a pensão alimentícia. Muitas vezes ocorre, né, da fixação da pensão alimentícia em determinado valor e despesas médicas rateadas 50%, né, em virtude de que muitas vezes é uma despesa esporádica. Não se presume na hora de fixar uma pensão alimentícia que o seu filho ou sua filha vai ter posteriormente a necessidade de um atendimento médico que deva ser custeado, né, que seja de forma particular. Então, algumas vezes pode sim que seja determinado que algumas outras custas, até mesmo como escola, não entre dentro da pensão alimentícia, do valor fixado a título de pensão alimentícia, mas tão somente como uma despesa a mais. O que eu procuro fazer, né, o que a gente tem feito no nosso escritório, né, quando vai fazer esse atendimento, muitas vezes, claro que observado o que eu acabei de falar da questão de saúde, né, que não é algo que a gente não espera, então pode surgir um custo que não vai estar abarcado pela pensão alimentícia, mas é deixar tudo já englobado na pensão alimentícia. Então, entra já na pensão alimentícia escola, despesa com lazer, despesa com a casa, vestimento, tudo que a criança tem de gasto, coloca-se a mais um pouco para estar dentro daquela pensão alimentícia e evitar que tenha essa possível discussão posteriormente da mãe te cobrar algo ou de você ter que pagar algo que você entende que não é válido. Então, muitas vezes mais vale fixar uma pensão alimentícia num patamar maior e conseguir abarcar todas essas despesas do que posteriormente vocês terem que acabar ficando discutindo, né, quem vai pagar isso, quem vai pagar aquilo. Então é uma forma aí de deixar a convivência entre vocês mais harmoniosa. Doutor Felipe Beck, está chegando a última pergunta aqui, doutor, do nosso telespectador. Bom dia, doutor. A partir de quanto tempo depois, doutor, de fixar a pensão alimentícia, eu posso pedir para aumentar esse valor? Não existe um tempo determinado. A partir do momento que existe o trânsito em julgado da ação que fixou a pensão alimentícia, você pode estar entrando novamente, independentemente do tempo, desde que sua capacidade financeira tenha mudado e as necessidades da criança também tenham sido alteradas. Então, não é porque transitou em julgado que eu já posso no outro dia entrar. É um direito seu? É um direito seu entrar. Mas não quer dizer que vai ser analisado de forma procedente pelo juiz, porque você vai ter que demonstrar os requisitos mínimos ali para essa alteração. Então, é necessário um estudo prévio antes de entrar com uma ação de revisão de alimentos.
porque você tem sim que demonstrar que você está ou pagando muito agora com os limites financeiros que você tem, ou as necessidades da criança diminuíram, ela está inserida no mercado de trabalho, existe alguma necessidade especial por sua parte que vai limitar os seus recursos financeiros. Então tem que ser observado cada caso de forma específica, mas não existe um tempo pré-determinado após que seja fixada a pensão originária. Muito bem, doutor Felipe, 11 horas e 1 minuto, esgotou nosso tempo do quadro Direito de Família com o doutor Felipe Berg, mas todas as segundas-feiras o doutor está por aqui, sempre, né, trazendo conhecimento e muita informação para os nossos telespectadores. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a Dilson novamente pela oportunidade de estar aqui na segunda-feira, iniciando a semana, trazendo um pouco de informação a todo o seu público. Nós que agradecemos e o telespectador também. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos no terceiro e último bloco com as ocorrências policiais que movimentaram, né, a nossa região aí no final de semana. É um instante só. 11 horas e 4 minutos, vamos às ocorrências policiais do Corpo de Bombeiros também, que movimentou aí toda a nossa região no final de semana, porque na noite de ontem, gente, por volta das 20 horas, ali na rua 2400, tivemos a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local foi verificado que um homem apresentava-se com ferimentos na região do pescoço, proveniente de facadas. Na sequência, o SAMU e também o Corpo de Bombeiros foram até o local para conduzi-lo ao Hospital Ruth Cardoso para as providências cabíveis. De acordo com informações e levantamentos da Polícia Militar, houve uma discussão entre as pessoas, situação de rua, que acabou aí evoluindo para uma briga. E uma das vítimas acabou aí se dando mal, né? A vítima, né, no caso, acabou se dando mal com uma facada, né, com golpes de faca. Foi levado para o hospital e seu estado de saúde é estável. Um acidente de trânsito também, gente, movimentou aí, né, a nossa região. Dá para ver nas imagens? Vamos lá, então, vamos ver nas imagens, né? Aí foi na rua 2400. Gente, esse acidente aí que ocorreu aí aqui na nossa região e teve ali uma queda, né, do motociclista que acabou ali sofrendo várias escoriações. Todo cuidado no trânsito é pouco, viu, gente? Tem que ter muita atenção. Aliás, tem que ter mais atenção com quem está do teu lado dirigindo, enfim, o veículo, do que você mesmo. Porque, transitando, tá certo que ele estava bem no meio da via, né? E não teve para onde escapar, gente, Por pouco que esse acidente não se torna em uma tragédia, né? Poderia ter sido muito pior. Foi levado para o hospital, socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado até o hospital Ruth Cardoso também para atendimento com várias escoriações, fratura no braço e também suspeita de fratura no fêmur. Olha, tivemos também uma ocorrência de incêndio registrado aqui pelo 13º Batalhão, que movimentou viaturas, que atende também a cidade de São João Batista e também de Canelinha. Esse incêndio foi ali na cidade de Canelinha, um incêndio à edificação. Quando o Corpo de Bombeiros chegou até o local, praticamente não puderam fazer mais nada, senão, né, fazer toda a parte do trabalho deles, que é apagar o incêndio e fazer o rescaldo. Teve perdas materiais também dos veículos que ali estavam estacionados na garagem dessa residência, que acabou aí realmente sendo consumida totalmente pelo fogo na pequena cidade ali, perto de São João Batista e também de Tijucas, a cidade de Canelinha. Incêndio que também as viaturas aqui do 13º Batalhão também dão apoio e deram apoio nessa ocorrência, porque é a abrangência, né, também do 13º Batalhão, a cidade de Canelinha, São João Batista, Tijucas, Major Gersino e por aí vai. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros, que sempre está pronto, né, 24 horas aí salvando vidas, enfim, né, ajudando as pessoas, amenizando um pouquinho a dor das pessoas, né, quando precisa do Corpo de Bombeiros. 11 horas e 8 minutos, grande abraço a todos. Estamos só começando a nossa semana, tá chegando Fábio Ismânia e o Muito Mais. E depois tem Saul Carvalho com muitas notícias aqui da nossa região do final de semana. Fique ligadinho no nosso TVC News e, é claro, o Saul Carvalho vai apresentar muito bem. O Adilson Cardoso volta amanhã, 10h30, temos encontros marcados aqui novamente na telinha da TVC Panorama. Valeu, tchau, tchau.